A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 20. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Bom, aqui tá falando, vamos destacar, né? Princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, sim, o Evangelho tem princípios elementares. Qual seria o primeiro? Seguindo o texto: arrependimento de obras mortas. Lembra que João Batista pregava o arrependimento? A gente pensa sempre no pecado. A gente tem que se arrepender do pecado. Mas aqui tá falando arrependimento de obras mortas. Tu achar que se tu fizer alguma coisa, se tu te sacrificar, se tu pagar, se tu oferecer, tu vai alcançar o favor divino. Então, tu tem que te arrepender das obras mortas, de tudo aquilo que tu pensa que é justiça própria, tudo aquilo que tu acha que tu tem poder para fazer. Porque a salvação diz: eu não consigo. O arrependimento é: eu não posso, eu não consigo, eu não sei como. Então eu preciso de um Salvador. Se dependesse de algo que eu faço ou que eu repetisse, né? Eu não precisava do Salvador. Eu mesmo me salvava, eu mesmo conseguia. Então, primeiro princípio elementar seria o arrependimento de obras mortas. Depois, a fé em Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé do tamanho de um grão de mostarda, mas precisamos da fé. Outro princípio elementar, o ensino de batismos. Então, de novo, nós ouvimos João Batista falando: eu batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo, né? Então, a Bíblia diz que há um só Deus, um só Pai, uma só fé e um só batismo. Então aqui ele está falando o que antecedeu a Cristo. Jesus veio e foi batizado por João Batista. Mas antes João Batista batizava e falando: eu não sou o Cristo, vai vir o Messias. Então, batismos por isso está no plural. Imposição de mãos. Vimos em Atos como que os apóstolos foram aconselhados pelo próprio Senhor Jesus: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês vão receber o Espírito Santo. E a gente via que todos que receberam o Espírito Santo era com imposição de mãos. Então, isso chamava muita atenção em Atos, né, que nós estudamos. A ressurreição dos mortos. Então, se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, isso também é uma coisa básica do cristianismo, do evangelho. A ressurreição dos mortos. Jesus é o primogênito dentre os mortos. E o juízo eterno. Uns vão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a
maldade, a perversidade, a iniquidade, o mal. Então, esses são os princípios elementares. É como se fosse um resumo do Evangelho, da doutrina de Cristo. Aí ele fala o seguinte, que nós temos que deixar os princípios elementares. É como se estivesse assim, ó, isso já está posto, isso é assim. Certo? Vamos ler de novo? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então significa, tu não vai andar para trás, tu não vai fazer o que tu já fez, tu vai avançar. Lembra? Desenvolver a tua salvação com temor e tremor. Avançar para aquilo que está diante de ti, que está na tua frente, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é superior. Não ficar andando em círculos, ou como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, amassando barro. Pisando ali, não. Aí olha o que diz no 3. Isso faremos se Deus o permitir. Se tu conseguir avançar, caminhar para a perfeição, é porque Deus te deu essa graça. A gente só cresce, só desenvolve, só aperfeiçoa, só supera, só avança, só progride, porque Deus está conosco e permite. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É Deus. Então, tudo que tu quiser na tua vida cristã, na tua vida espiritual, é em Deus que tu encontra. É Deus que permite. É Deus que viabiliza, que proporciona, que te concede esse crescimento. Aí vem agora um texto que vou falar de novo. Eu falei para vocês no primeiro vídeo que Hebreus é um livro, né, uma carta muito complexa e que no seminário a gente estudava um semestre inteiro só Hebreus. E agora vem um daqueles textos que tem inúmeras interpretações e questões, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele o que ele queria dizer nesses textos, né? Vamos juntos? Tu tá com a tua canetinha aí? Vamos lá. 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Eu li os 3 versículos, mas agora a gente vai passo a passo. Então, é impossível. Impossível é impossível. Aí tu vai dizer, é impossível para os homens ou é impossível para Deus? Para Deus nada é impossível, né? Para Deus não. Então, quando diz que é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, o que ele está querendo dizer? Que estas pessoas, né, elas estão de costas, elas estão indo em outra direção. Se tu prestou atenção no 1, no 2, no 3, nós estamos avançando, progredindo, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, brilhando até ser dia perfeito. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados. Então, isso é aqueles que estão para trás.
aqueles que ficaram para trás, ou aqueles que lançaram mão do arado, aqueles que foram para o outro lado. E aí tu vai dizer assim, ah, mas então, que era a briga, né? A discussão era essa. Perde ou não perde salvação? Então, é impossível que aqueles que um dia, que uma vez foram iluminados, né? Aí as pessoas interpretam o quê? Eles foram iluminados. Eles receberam uma iluminação. Eles receberam a visitação. Ó, provaram o dom celestial. Provar não é se alimentar. Não é comer, se saciar, se preencher. Ó, eles uma vez foram iluminados. Ai, vê se tu entende isso. Provaram. Pensa no provar. Provar é a mesma coisa que comer, que se alimentar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ó, o outro texto, provar e ver, quer dizer, tu tem que experimentar. Tu tem que ver aquilo ali. Então, ele tá deixando bem claro que essas pessoas, elas estão em outra direção. Elas não estão seguindo junto. Elas estão, ó. Por que eu digo isso? Porque é impossível. Então, aquelas pessoas não estão aqui. Elas já foram para outro lado. Elas foram uma vez foram iluminadas. Tá? Provaram o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, elas conviveram, elas receberam uma visitação, elas comungaram, elas participaram. Elas estavam num tempo conosco. Elas provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E aí o que aconteceu com elas? Caíram. Se a gente pensa em caíram, a gente pode pensar numa pessoa que tropeçou. Tá, tropeçou e caiu, e ficou caída. Então, ela tropeçou no quê? Numa baita pedra. Qual é a maior pedra? Qual é a maior rocha? É Jesus. Então ela tropeçou, ela foi um tropeço, ela não estava sobre a rocha, sobre a rocha das rochas, a pedra das pedras, ela não estava sobre Jesus, porque nós estamos firmados, alicerçados na rocha, no fundamento. Elas tropeçaram e caíram. Eu posso usar outra figura, uma árvore que cai, que tomba, é por quê? Porque as suas raízes não estão firmadas. O que nós vimos? Que quem está firmado, radicado, enraizado, fortalecido, não tomba, não cai. A árvore plantada junto à corrente de águas. Qual é a corrente de águas? Qual é a fonte de água viva? Quem é a água da vida? É Jesus. Então, se tu tá firmado, radicado, enraizado, as tuas raízes estão se alimentando dessa água, estão bebendo dessa fonte, estão recebendo essa vida. Então, se caiu, as raízes não estavam onde tinham que estar. Tu tá seguindo meu raciocínio? Então, eles provaram a boa palavra de Deus, sim. Vimos na parábola do semeador, a pessoa recebe a boa semente com alegria. Começa a ter raiz, vai crescendo um pouquinho. Mas aí vem o sol, ela seca. Vem os espinhos e ela sufoca. Não vem o passarinho e come a sementinha? Tinha vários estágios. Então, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí, o que os poderes do mundo vindouro? A gente pode pensar em milagres, em curas. Tem pessoas que são curadas milagrosamente, sobrenaturalmente. E elas abandonam a fé. Provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, receberam a semente santa, experimentaram o poder, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e caíram. Elas caíram.
Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque o que acontece? Quando tu aceita, recebe o Senhor Jesus no teu coração, tu entendeu totalmente a obra da cruz. Tu entende o sacrifício, tu entende o que Jesus fez. Tu te arrepende. E se tu te arrepende, tu te arrependeu. Se tu caiu, é porque no fundo tu não tinha te arrependido. Porque senão tu poderia, né? Olha só como ele fala. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Como que tu vai renovar uma pessoa para o arrependimento que diz que já se arrependeu? Quando não se arrependeu? Porque ninguém sabe quem é que se arrependeu. É só o Espírito Santo de Deus. É uma obra interna. É profunda. É escondida. É particular. É pessoal. Só que a Bíblia diz que há frutos dignos de arrependimento. A figueira, ela parecia que era uma figueira. Mas o que caracteriza uma figueira é ela dar frutos. O que faz uma figueira ser figueira, ela dá figos. E o que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira e ela secou. Então, tem pessoas que estão no nosso meio. Elas aparentam que são figueiras, só que elas não dão figos. Parece que elas se arrependeram. Elas têm o crentez, o evangeliquez, elas comungam conosco, elas vão aos cultos, elas erguem as mãos, elas cantam, elas até podem dar o dízimo, a oferta. Mas elas não foram lavadas totalmente. Elas não nasceram de novo. Elas não rejeitaram a velha natureza. Elas, ao invés de prosseguir para o alvo, avançar, desenvolver, crescer, deixar de ser carnal, se tornar espiritual, perfeito, elas dão passo para trás, passo para trás, passo para trás. E elas podem cair em pecados, mas elas também podem cair por causa das dificuldades da vida. Elas também podem cair por causa das bênçãos, do sucesso. Eu sei muitas histórias, muitos exemplos do que está escrito aqui em Hebreus. De pessoas que desceram as águas, se batizaram, que assistiram todos os cultos que vocês podem imaginar, que oraram em voz alta, que leram a Bíblia e que na primeira oportunidade que tiveram, voltaram para o pecado. Na primeira tentação em que elas tinham que agir como um filho de Deus, agiram como um filho do diabo. Pecaram, cederam a carne, fizeram aquilo que todo mundo sabia que era errado. Se entregaram ao pecado. Se entregaram ao mundo. Se entregaram aos prazeres. Vamos de novo? Vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível uma vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e
expondo a zombaria. Quando tu é de Deus, quando tu é de Jesus, quando tu entende, recebe a salvação, quando tu te torna filho, filha, é impossível tu querer viver de novo no pecado. Tu foi perdoado, tu te arrependeu, tu foi lavado, tuas vestes foram trocadas, tu recebeu vestes novas. Tu é filho, tu é filha, tu nasceu de novo. Tu consegue entender? Tu é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. A tua mentalidade foi trocada. Tu é salvo. E o que nós estudamos em Paulo, em Romanos? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é que eu provei um pedacinho, que eu fiz, que eu experimentei, que eu degustei. Não. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, é a vida eterna que entrou em mim. É a água da vida. É o pão da vida. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma metanoia. É uma transformação. Eu nasci de novo. E aí o que acontece? Crucifica Cristo de novo. Tu tá anulando o sangue de Jesus. Eu fui comprada pelo sangue de Jesus. Então como que eu vou renegar isso? Virar as costas para isso? Se o sangue de Jesus tem poder para me perdoar e me salvar. Então o que está acontecendo? Qual é a conclusão que eu tenho, que eu faço? De que essa pessoa não era dos nossos. Não era um de nós. Ela estava no nosso meio. Sim, ela conviveu. Ela estava ali. De corpo. Pouco da alma, talvez, mas não em espírito. Ela não nasceu de novo. Porque ela caiu. Aí tu vai pensar assim, mas as pessoas não tropeçam? Elas tropeçam. Mas essa figura desse caíram aqui é algo assim, ó, que despencou. É como o próprio Satanás, que foi expulso. Jesus não disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago? Quando o relâmpago cai e chega na terra, que deu relâmpago? Ele volta? Ele tem, o que tu pode fazer? Não, ele caiu, ele despencou, espatifou, acabou. É assim que eu entendo, esse caíram. E não sei como tá na tua Bíblia, mas a maioria das Bíblias fala sobre a apostasia, né? Tu apostatar da fé, tu negar a tua fé, tu lançar a mão do arado e olhar para trás, tu crucificar Cristo de novo, tu tornar inválido. Eu entendo assim, gente. Eu entendo que essas pessoas, elas não se entregaram 100%. E não adianta ser 99,9%. Se não for totalmente, se tu não entregar tudo, tu não é de Deus. A Bíblia não diz que tem bode disfarçado de ovelha? Lobo disfarçado de ovelha? Expor Jesus à zombaria, envergonhar o evangelho, escandalizar, dar mau testemunho, é crucificar Cristo de novo. Porque o que crucificou Cristo? Foram os judeus? Foram os romanos? Não, foram os meus pecados, os meus pecados, os teus pecados,
os nossos pecados. Nós fomos os algozes de Cristo. Nós crucificamos a nossa maldade, a nossa impiedade, a nossa humanidade levou Cristo para a cruz. Aí quando eu recebo o Senhor Jesus no meu coração, quando eu peço perdão, quando Ele habita no meu coração, quando o Espírito Santo faz morada em mim, tudo pago, tudo perdoado, tudo resolvido. Aí tu pensa, eu volto para aquele lugar? O cão vai voltar pro vômito? O porco que foi lavado vai voltar pro chiqueiro? Tu vai voltar para as primeiras obras? Para os princípios elementares? Tu vai querer fazer tudo de novo? Ah, eu pequei, então eu vou ser batizado de novo? Eu vou aceitar Jesus de novo? Mas que é isso? Isso é uma palhaçada. Porque é eterno. É eterno. É eterno. É uma vez por todas. Que o Espírito Santo testifique com o teu espírito que esta palavra é muito profunda. 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. É o que eu entendo. Se tu é de Deus, tu vai produzir frutos dignos de arrependimento. Se tu não é, tu vai agir na carne. Tu vai reinar. Vai ser o teu eu, a tua vontade, a tua mente. Entendeu? Vai ser assim. A palavra de Deus vem. A voz de Deus, né? Nós vimos no outro capítulo. Agora, se teu coração é duro, tem pessoas que tu faz tudo por elas. E elas não se convertem do fundo do coração. Quando falam palavras torpes, linguagem, que aquilo não é de Deus. Estão envolvidas com o inferno, estão presas à carnalidade, a pecados. São tantas evidências. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Então, sim, uns vão produzir frutos dignos, outros vão produzir espinhos e ervas daninhas. E a gente arranca os espinhos e as ervas daninhas. E isso é queimado, né? É esse o sentido. 9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Esse versículo eu falo muito na outra tradução. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas concernentes à salvação, coisas melhores, excelentes, superiores, lembra? Maiores. Então, tu és salvo, tu não fica ali assim, não. A luz brilha, tu não coloca a luz debaixo da mesa da cadeira, não. Vai para uma colina, vai para cima, é uma cidade, lá em cima vai iluminar. Então, a pessoa é de Deus, ela vai dar fruto, ela vai viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E não pensa que é porque ela está vivendo a vida religiosa que ela nasceu de novo. Não pensa. Não pensa. Olha Judas. Judas esteve com o Senhor Jesus todo o tempo.
igual aos outros. Viu milagres, viu ressurreição, viu cura, viu multiplicação de pães, viu tudo. Aprendeu, conviveu, Jesus lavou os pés dele. Ele beijou Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Então, se ele conviveu com Jesus, se ele esteve com Jesus e não se converteu, como eu digo, Jesus não pôde, não conseguiu salvar Judas, porque Judas não quis. Judas não confiou, Judas não teve fé, Judas não se entregou, não se arrependeu. Vocês entendem isso? Me fala, pode escrever aí nos comentários o que tu interpreta deste texto. 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Quando eu leio isso aqui, eu penso assim, ó, tudo que os apóstolos fizeram, né? Eles deram a sua vida para que o evangelho chegasse até nós. Paulo, então, incomparável, impecável. Um testemunho, uma reputação, um exemplo, assim, digno, fidedigno do evangelho. Então, qual é a dúvida? Quando uma pessoa ama Jesus, ela vive por Jesus. Quando ela ama a palavra, ela vive pela palavra. Quando o desejo do coração dela é agradar a Deus, ela faz a vontade de Deus. É diferente daquele que tá ali, sabe? Esperando a chuva passar. Se melhorar, ele já sai correndo. Qualquer coisa tira ele da presença de Deus. Então, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor. Então, o que quer dizer? Quando tu tá em Cristo, quando tu tá desenvolvendo a tua salvação com temor e tremor, tu vai ter fruto, tu vai ter uma conduta, tu vai ter um comportamento, tu vai ter ações, tu vai ter obras, tu vai ter atitudes que não há dúvidas, não há dúvidas. Tu vai honrar o nome, tu vai servir, tu vai estar verdadeiramente com os santos, porque tu é um santo, porque o Espírito Santo está em ti. Então, para mim é óbvio, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Parecia que eles eram ovelha, mas eles eram bode. Parecia que eles eram ovelha, mas eram lobos. Entendeu? 11. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Então, o segredo da vida cristã é perseverar. É a perseverança. Tanto é que esse é o nome, né? Perseverança dos santos. O que é os santos? É quem tem o Espírito Santo de Deus. É quem vive uma vida de santidade. É quem vive uma vida de renúncia. É quem paga o preço diário. Tá? Diário. O que quer dizer isso? Carrega a cruz diariamente. Diz não para si mesmo. É um discípulo e faz discípulos. É sal, então salga, tempera. É luz, então ilumina. Tu entende? Não é preguiçoso. Nós estamos trabalhando enquanto é dia. Nós estamos numa batalha. Como é que o soldado vai tirar uma soneca? Ah, tá, espera um pouquinho agora que eu vou fazer a cesta depois do almoço. Não, tu tá numa batalha. É tiro, é bomba, é granada, é canhão, é flecha, é bomba. Tu tem que lutar, tu é um soldado de Cristo. Tu tá no exército, então tu não pode ser preguiçoso. Tu tá vivendo
Tu tá fazendo, tu tá praticando a vontade de Deus. Tu tem o capacete da salvação, então teus pensamentos foram mudados. Tu tem os pés calçados do evangelho. Então tu prega a palavra, tu não deixa passar. Tu tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando tu abre a tua boca, tu corta dos dois lados. Tu separa a alma do Espírito. Tu tem o escudo da fé, aconteça o que acontecer, tu consegue neutralizar os dados inflamados do maligno. Tu tem a couraça da justiça, quer dizer, tu não deve nada pra ninguém. Jesus é a tua retaguarda. Tu tem o cinturão, né, da verdade. Tu é da verdade, tu não mente, tu não é falso. Tu não é desonesto. Tu não é ladrão, mentiroso, nada disso. Então, não é porque ele tá na tua volta, não é porque tu cumprimenta aquele irmão todo domingo que ele realmente seja um irmão. Ou que ele tenha nascido de novo. Ah, mas ele se batizou. Eu cresci ouvindo, tem gente que toma banho. Tem gente que só se molhou, entendeu? Não é o preguiçoso que entra. Deus abomina a preguiça. Estudamos em Provérbios. Demais, demais, demais. Jesus disse, eu trabalho. Meu pai trabalha. E eu trabalho. E nós também trabalhamos. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado, louvado, exaltado. Para que mais e mais pessoas sejam salvas. Tem gente que se conecta com outras pessoas para tirar tudo daquela pessoa. Nós não. A gente quer salvar, abençoar. Salvar no sentido, vocês entendem, né? Por favor, não me interpretem mal. Não é nós que salvamos, mas a gente quer socorrer, abençoar, apresentar Jesus para a pessoa, curar, libertar, fazer com que aquela pessoa se salve, tenha seus pecados perdoados, se arrependa, se converta, encontre o Pai. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E quem é que é filho? É aquele que recebeu Jesus, aquele que sabe que tem, que representa o nome de Cristo. E se tu é filho, tu vai ser filho para sempre. Se tu é ovelha, tu é do rebanho. E ninguém, nada, nem ninguém rouba uma ovelha de Jesus, do bom pastor. Não tem. Ninguém consegue tirar a ovelha. Agora, se não é ovelha, se é bode, ou se é um lobo disfarçado de ovelha, pois então. Certo? Então, aqui fala um outro, vamos dizer assim, sinal, um outro alerta, preguiça, preguiçoso. Aí ele fala, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, nós temos ótimos, excelentes, maravilhosos exemplos. E nós vamos imitar. A gente vai fazer o que é bom, o que é melhor, o que é excelente, o que é superior. Nós temos muitos exemplos para imitar. E claro, acima de tudo, do Senhor Jesus. 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então, o que aconteceu aqui? Deus se antecipou. A iniciativa foi de Deus. Deus jurou por si mesmo. Deus prometeu, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. E ele nem tinha filhos. E aqui fala os seus descendentes, né? E aí o que sobrou para Abraão? Esperar com paciência. Ter fé, acreditar, ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração. E ele obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza
aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é lindo esse texto, mas o que quer dizer? O que fica para nós? De que a promessa de Deus é imutável, de que Deus não é homem para que minta, de que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E eu tenho que destacar a âncora da alma. Temos esta esperança por âncora da alma. A nossa alma muitas vezes é que nos derruba. A gente se desvia, a gente se perde, a gente se confunde, a gente se atrapalha na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso temperamento, na nossa personalidade, nas nossas vontades, no exercício da nossa liberdade, nas escolhas, nas decisões. Tudo isso é nossa alma, nosso coração, nossas experiências, nossos traumas complexos, tudo aqui dentro. Sabe? Uma ebulição. Então, nós temos uma âncora na nossa alma. É a nossa esperança. Cristo Jesus, a esperança da glória. Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, o selo da promessa, a certeza, a garantia, a convicção de que é assim, de que somos salvos. Sabe um barco, um navio que não tem âncora, aí o vento vai, bate para lá. Lembra quando teve um naufrágio que eles tentaram ancorar o navio e os ventos eram contrários, as ondas eram muito fortes e ele batia para lá e quebrava, batia para lá, quer dizer, se perdeu. A nossa alma pode fazer isso conosco. As nossas carências, nossas questões, nossos transtornos, enfim, nossa psique, a nossa mente. Acho que eu falei bastante sobre a alma para vocês entenderem do que está sendo falado. Tu precisa de uma âncora que te firme, sabe? Para tu não ser arrastado para lá e para cá, para tu não se destruir, para tu não apanhar, para que os ventos não te arrastem, não te carreguem, para que as ondas não te destruam. Tu precisa da âncora da alma. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 6 de Hebreus? De que é impossível outra vez renovar para arrependimento aqueles que já foram iluminados e caíram, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus novamente e o expondo à vergonha. Quanto a vós outros, porém, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do vosso amor. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Significa um sumo sacerdócio eterno,
perfeito, completo. 100% Deus, 100% homem. Esse é o Senhor Jesus.